Era uma manhã comum no colégio mais tradicional da cidade. Carros importados chegavam aos poucos, motoristas uniformizados abriam portas para alunos sonolentos, mães conversavam animadamente no portão e os professores se preparavam para mais um dia letivo. Melissa Silveira, 16 anos, cabelos castanhos claros, postura elegante, era conhecida por todos. Filha única do respeitado empresário Augusto Silveira, ela caminhava pelo pátio como quem não tinha nada a temer. Porém, naquela manhã, tudo parecia diferente. Quando Melissa passou pela catraca principal, ouviu uma voz fina e aflita vinda do outro lado da grade. "Moça, por favor, não tome esse medicamento!" Todos os olhares se voltaram para a origem do grito. Do lado de fora, entre a multidão apressada, estava uma menina de pele bronzeada, cabelos embaraçados e roupas surradas. Era Lúcia, conhecida por perambular pelas ruas, mas ninguém sabia sua verdadeira história. Seu olhar era intenso, quase desesperado. A tensão tomou conta do ambiente. Algumas mães afastaram os filhos, receosas. O porteiro tentou afastar a menina, mas ela insistiu. "Você não entende. Não tome, por favor." Melissa parou com o frasco do medicamento nas mãos, o receituário ainda dobrado no bolso. Estava prestes a tomar o comprimido, como fazia todas as manhãs, por recomendação médica. A cena ficou congelada por alguns segundos. Os alunos cochichavam. A diretora se aproximou rapidamente e Augusto, que acabara de chegar para uma reunião, correu até a filha, visivelmente assustado com a movimentação. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Augusto, encarando a menina que implorava do outro lado da grade. Lúcia olhou fundo nos olhos dele, como se o reconhecesse. "Não deixem ela tomar esse remédio, por favor." Melissa sentiu um arrepio, sem entender o porquê daquela súplica tão angustiada. O clima era de pura tensão. Professores tentavam controlar os alunos, mas o burburinho só aumentava. Augusto, sentindo o peso da responsabilidade e da curiosidade, agarrou o braço de Melissa, afastando-a dali. Mas o olhar de Lúcia continuava fixo nela, transmitindo algo que Melissa jamais sentira antes, um medo inexplicável. Augusto, visivelmente irritado, não deixou a situação passar em branco. Puxou Melissa para perto de si e, com voz firme, virou-se para a diretora, que tentava conter os alunos agitados. "Dona Márcia, quero uma explicação agora. Como é que uma menina em situação de rua entra aqui, se aproxima dos alunos e provoca esse tumulto? Onde está a segurança desta escola?" A diretora, sempre elegante e controlada, sentiu o peso do olhar de Augusto e dos outros pais que começavam a se aproximar. "Senhor Augusto, Vamos até minha sala. Por favor, precisamos acalmar os ânimos. Não é bom tratar disso aqui no pátio." Mas Augusto não se deixou conduzir tão facilmente. "Quero saber agora, quem é essa menina? O que ela quer com a minha filha? E por que ninguém aqui percebeu que ela estava rondando a escola?" O segurança, que até então mantinha Lúcia do lado de fora, tentava argumentar. "Ela aparece às vezes por aqui, senhor, mas nunca fez nada igual. Hoje ela passou pela grade antes do horário de entrada." Lúcia olhava para Melissa com olhos marejados, sem conseguir se explicar. A diretora fez sinal para que levassem a menina para a secretaria, longe dos olhares dos outros alunos. Nesse momento, muitos pais, preocupados, se aproximaram. Alguns criticavam a escola pela falta de segurança. Outros, mais curiosos, tentavam saber o motivo do desespero de Lúcia. Melissa, atordoada, mal conseguia ouvir as perguntas do pai. Só conseguia pensar no olhar de súplica daquela menina. Sentiu um aperto no peito, uma inquietação que não sabia explicar. Dentro da sala da diretoria, Dona Márcia tentou acalmar Augusto. "A escola tem rígido controle de acesso, Sr. Augusto. Lúcia não é aluna, mas já esteve aqui há muitos anos, numa ação social. Sempre foi inofensiva. Nunca tivemos problemas desse tipo." Augusto, cada vez mais impaciente. "Quero saber quem é a família dessa menina, onde ela mora, com quem anda. Não vou admitir que minha filha seja exposta a esse tipo de situação." Lá fora, o burburinho continuava. Alguns professores levavam os alunos para as salas, mas todos continuavam comentando, aumentando ainda mais o clima de tensão. Melissa percebeu que, pela primeira vez, seu pai estava realmente preocupado. Mas ela também sentiu algo diferente. Uma dúvida, uma sensação de que por trás daquela confusão havia uma verdade importante e que talvez ninguém ali estivesse pronto para ouvir. No fim daquele dia,
A escola inteira parecia respirar medo e curiosidade. Melissa mal sabia que esse seria apenas o primeiro de muitos dias em que nada mais seria como antes. Ao chegar em casa, Augusto Silveira não conseguiu se livrar da inquietação que sentiu naquele portão da escola. A cena da menina mendiga, o olhar suplicante, a exposição diante dos outros pais e o medo de algo escapar ao seu controle mexeram profundamente com ele. No início da noite, enquanto Melissa tentava jantar em silêncio, Augusto entrou em seu escritório e fechou a porta. Pegou o telefone e, com um tom de voz contido e firme, fez uma ligação confidencial. Olavo, preciso dos seus serviços. Agora, Augusto. O que aconteceu? Do outro lado, a voz de Olavo era grave, experiente. Quero informações completas sobre uma menina chamada Lúcia. Tem cerca de 15 anos. Parece viver nas ruas. Ronda a escola da Melissa. Descubra tudo. Não economize esforços. Olavo não era um simples detetive particular. Era discreto, rápido e, principalmente, tinha recursos para acessar lugares que poucos conseguiriam. Augusto sabia que com ele teria respostas, ou pelo menos achava que teria. Enquanto isso, Melissa tentava agir naturalmente, mas a inquietação não passava. Repassava em sua mente repetidas vezes as palavras de Lúcia, o olhar de tristeza e desespero. O que estaria por trás daquele apelo tão forte? Por que ela mesma sentia vontade de chorar, sem saber o motivo? Na manhã seguinte, Augusto levou Melissa pessoalmente à escola, ainda tenso. O ambiente seguia carregado, pais e professores trocavam olhares desconfiados, e todos pareciam evitar comentários diretos sobre o ocorrido. Melissa percebeu que até os colegas de sala estavam mais reservados, como se soubessem de algo que ela não sabia. Ao longo do dia, Olavo começou a mandar pequenas atualizações para Augusto por mensagens cifradas. A menina já esteve nesta escola anos atrás. Não há registros de família, apenas breves passagens por abrigos. Tem uma ligação indireta com uma funcionária antiga, mas ainda não descobriu o que. No intervalo da escola, Melissa sentiu que alguém a observava. Ao olhar para trás, percebeu uma funcionária que nunca havia reparado antes, parada no final do corredor, olhando fixamente para ela. O olhar era frio, quase acusador. Por um instante, Melissa achou que estava imaginando coisas, mas quando desviou o olhar por um segundo e olhou de novo, a mulher já não estava mais lá. Um calafrio percorreu sua espinha. No fim daquele dia, Augusto recebeu uma mensagem de Olavo. Preciso falar pessoalmente. Há coisas que você não vai gostar de ouvir. Naquela noite, Melissa deitou-se sentindo um peso estranho, como se o próprio ar estivesse mais denso. Parecia que tudo ao redor estava diferente, que algo importante estava para acontecer e que ela não teria como evitar. O dia começou diferente para Augusto Silveira. Ele não dormira bem. Os pensamentos se embaralhavam, como se o passado e o presente se misturassem em imagens e vozes do tempo em que tudo era mais simples. Ou parecia ser. O rosto de Lúcia surgia a cada vez que fechava os olhos, sempre com aquele olhar suplicante, quase como um espelho do que ele próprio não queria enxergar. Melissa notou o pai mais distante durante o café da manhã. Augusto trocava poucas palavras, mexia o café distraído, os olhos fixos em lugar nenhum. Ela também não sabia como agir. Ainda sentia as palavras de Lúcia ecoando dentro de si, e o ambiente em casa parecia mais frio, como se todos soubessem que algo muito importante estava prestes a acontecer. Antes das 8, Augusto saiu apressado, avisando apenas que teria compromissos no centro. No fundo, ia ao encontro de Olavo, o investigador que confiava há anos para resolver as situações mais delicadas da família. Desta vez, porém, sentia que nada seria simples. O café escolhido era discreto, quase sempre vazio naquele horário. Olavo já estava sentado no canto mais afastado, lendo um jornal antigo. Quando Augusto chegou, não houve cumprimentos calorosos. Era um encontro de urgência, marcado por tensão e desconfiança. Olavo, e obrigado por vir tão cedo, começou Augusto tentando parecer sereno. Olavo dobrou o jornal, olhou fixamente para ele e foi direto ao assunto. Augusto, preciso que você se prepare. O que eu descobri vai mexer com a sua família. Augusto se remexeu na cadeira, sentindo o peso das palavras antes mesmo de ouvi-las. Lúcia não é só uma menina de rua como todos pensam. Eu procurei por registros dela em abrigos, escolas públicas e instituições de apoio.
Em nenhum lugar ela tinha família registrada, mas o nome da mãe aparece em documentos antigos. Quem é a mãe? Augusto perguntou quase sussurrando, sentindo a garganta secar. Olavo fez uma pausa, como se medisse cada palavra. Sônia. Sônia Gomes. Você se lembra dela? Augusto ficou em silêncio. Era impossível não lembrar. Sônia havia sido uma funcionária de confiança, presente em muitos momentos importantes da família Silveira. Anos atrás, ela saiu abruptamente, em meio a fofocas e boatos que Augusto nunca quis aprofundar. Ele sabia apenas que um problema sério tinha ocorrido, mas optou por não se envolver diretamente. Achou que, afastando Sônia, a paz voltaria para casa. Mal sabia ele que, às vezes, o passado não se apaga. Ele se esconde até o momento certo. Olavo continuou. Sônia ficou pouco tempo em abrigos com a filha, depois sumiu dos registros. Há indícios de que ela enfrentou dificuldades, foi rejeitada por parentes e que Lúcia cresceu praticamente sozinha. Augusto sentiu um aperto no peito. Não era só remorso, era medo. Será que Lúcia queria se vingar? Ou estava apenas tentando sobreviver? O que motivava aquele olhar carregado de urgência e mágoa? Descobri outra coisa, disse Olavo abaixando ainda mais o tom. Lúcia estudou na mesma escola da Melissa por alguns meses, através de um projeto social. Ela conviveu com alguns funcionários antigos, mas não há registro de quem a levou até lá. O nome de uma funcionária, Dona Esmeralda, aparece ligado à menina. Augusto recordou-se vagamente da mulher, já idosa na época, conhecida por ajudar pessoas em situação difícil. Esmeralda já não estava mais na escola há anos, mas era provável que soubesse segredos guardados a 7 chaves. Você acredita que alguém da escola esteja ajudando Lúcia? Augusto perguntou, tentando enxergar um motivo para tudo aquilo. É possível. O mais provável é que ela esteja tentando avisar, proteger ou talvez denunciar algo. Não vejo sinais de ameaça, mas de desespero, respondeu Olavo. Augusto passou a mão no rosto, cansado. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se vulnerável diante de uma situação que fugia ao seu controle. Não era só sobre proteger Melissa, era sobre entender o que sua família, no passado, poderia ter causado a alguém tão próximo. Enquanto isso, Melissa vivia sua própria tormenta na escola. Os corredores, antes lugares de conforto e risadas, agora pareciam mais estreitos, repletos de olhares curiosos e sussurros que não alcançavam seus ouvidos, mas que faziam o coração bater mais forte. Sentia que era observada, e estava certa. No intervalo, tentou se distrair conversando com Júlia, sua amiga mais próxima, mas a conversa logo morreu quando outra colega se aproximou e cochichou algo no ouvido de Júlia. Sentiu-se isolada, como se todos soubessem de um segredo que era só dela, e ao mesmo tempo não sabia de nada. Pouco depois, Melissa percebeu algo ainda mais estranho. Uma funcionária da limpeza, que nunca havia notado antes, estava parada no final do corredor, olhando diretamente para ela. O olhar era intenso, carregado de uma tristeza profunda, quase como um pedido de ajuda. Quando Melissa piscou, a mulher já não estava mais ali. O arrepio que sentiu percorreu todo o corpo, um sinal de que o mistério à sua volta só aumentava. No final do dia, ao voltar para casa, Melissa encontrou Augusto sentado no escritório, sozinho, olhando para a tela do computador sem realmente enxergar nada. Pensou em perguntar sobre o que estava acontecendo, mas algo na expressão do pai a fez recuar. Preferiu guardar as dúvidas para si, ao menos por enquanto. Naquela noite, já deitada, Melissa foi surpreendida por uma ligação anônima. O celular vibrou apenas uma vez, mas ela atendeu. Do outro lado, uma voz nervosa, abafada, murmurou: "Não acredite em tudo o que disserem sobre mim. Um dia você vai entender." Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a ligação caiu. Melissa sentou-se na cama, o coração disparado. O medo, a dúvida e a curiosidade se misturaram num turbilhão difícil de conter. No escuro do quarto, ouviu um trovão distante, como se até o tempo anunciasse que dias tempestuosos viriam pela frente. Augusto, do outro lado da casa, também não conseguiu dormir. O peso das descobertas, o receio de que o passado pudesse arruinar o presente, tudo isso o mantinha desperto. Sabia que, em breve, precisaria encarar a verdade, por mais dura que fosse. A vida do Silveira estava prestes a mudar para sempre. E tudo começara com o grito de uma menina esquecida pelos registros, mas jamais pela própria memória. O dia seguinte,
Amanheceu com o céu nublado, prenunciando uma atmosfera pesada no colégio tradicional onde Melissa estudava desde pequena. Logo ao chegar, ela percebeu um movimento diferente entre os alunos. Grupos se formavam nos cantos do pátio, cochichos aumentavam, olhares eram lançados em sua direção, e cada vez que ela se aproximava, as conversas morriam ou mudavam de assunto. Melissa tentou ignorar, mantendo a cabeça erguida. Sabia que desde o episódio com Lúcia, nada mais seria como antes, mas não imaginava que as consequências seriam tão rápidas e visíveis. No primeiro intervalo, já sentiu o isolamento. Júlia, sua melhor amiga, se afastou sem dar explicações, preferindo conversar com outras colegas. No meio da manhã, um monitor se aproximou discretamente, chamando-a para comparecer à direção. A diretora gostaria de falar com você, Melissa. Agora, por favor. Ao caminhar para a sala da diretora, Melissa sentiu o peso dos olhares nas costas. Respirou fundo, tentando manter a calma. Ao entrar, encontrou Dona Márcia, a diretora, com expressão séria e olhar preocupado. Junto dela estavam a orientadora pedagógica e uma professora antiga, conhecida por ser rigorosa. Sente-se, Melissa, disse Dona Márcia, apontando para a cadeira à sua frente. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Melissa sentiu as mãos suando, mas decidiu manter a postura. Gostaria de saber, Melissa, começou a diretora em tom cordial, mas firme, se você está bem. Temos recebido algumas reclamações de alunos e pais sobre certos comentários que vêm sendo feitos nos corredores. Melissa arregalou os olhos, sem entender direito. Comentários sobre o quê? Perguntou com a voz trêmula, mas tentando não demonstrar fraqueza. A orientadora interveio. Alguns alunos afirmaram que você estaria envolvida com pessoas perigosas que poderiam colocar outros em risco. Outros dizem que você tem protegido uma aluna em situação irregular, prejudicando a escola. Isso está causando preocupação nas famílias. Melissa sentiu um misto de indignação e medo. Eu nunca coloquei ninguém em risco. Isso não é verdade. Estão falando sobre a Lúcia, não é? Mas ela só queria falar comigo, nada mais. Dona Márcia a interrompeu suavemente. Queremos te ouvir, Melissa. Precisamos entender o que realmente aconteceu. Você conhece essa menina há muito tempo? Ela te procurou antes daquele dia? Melissa, em dúvida sobre até onde podia confiar nas pessoas à sua frente, respondeu com cautela. Eu não conhecia a Lúcia antes daquele dia. Ela me pediu para não tomar o remédio, só isso. Não sei de onde ela veio nem por que fez isso, mas eu juro que não fiz nada errado. A professora mais velha olhou para a diretora, depois para Melissa e falou baixo, quase num sussurro. Cuidado, Melissa. Às vezes, coisas que parecem pequenas viram tempestades muito maiores. Nem tudo o que as pessoas dizem é a verdade, mas o tom parecia carregar uma advertência, como se soubesse mais do que dizia. Dona Márcia respirou fundo. Você está sendo alvo de boatos, Melissa. Por sua segurança, aconselhamos que mantenha distância de pessoas que não pertencem ao ambiente escolar. Enquanto tudo não for esclarecido, evite conversas e encontros fora da escola, principalmente com quem não seja da sua turma. Isso é para o seu próprio bem. Melissa assentiu, mas sentiu o coração apertado. Percebeu que, mesmo sem fazer nada, estava sendo julgada e afastada. Levantou-se lentamente, pronta para sair, quando a orientadora chamou sua atenção novamente. Se alguém tentar te intimidar, procure a direção. E, por favor, avise se souber de mais alguma coisa. Sua família pode contar conosco. Ao sair, Melissa percebeu que a tensão agora não era apenas interna. Ela estava oficialmente no centro de um turbilhão, cercada por boatos, suspeitas e um clima cada vez mais hostil. Quando voltou ao corredor, encontrou Júlia, que a evitou novamente. Melissa tentou se aproximar, mas foi ignorada, como se fosse invisível. Sentiu-se mais sozinha do que nunca. No caminho para casa, à tarde, recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Quanto mais você tentar proteger, pior será. Cuidado com quem confia. A mensagem curta e direta fez com que um calafrio percorresse sua espinha. Não era só na escola que os perigos estavam à espreita. Melissa entendia agora que o cerco estava se fechando e que talvez ela precisasse de mais coragem do que nunca para enfrentar o que ainda estava por vir. O silêncio em casa era quase insuportável. Melissa passara a tarde inteira trancada no quarto, revivendo cada palavra dita na direção da escola, cada olhar atravessado dos colegas,
Cada mensagem misteriosa recebida. O coração batia acelerado. A sensação de injustiça e isolamento era tão forte que mal conseguia se concentrar nos estudos. Por volta das 7 da noite, Melissa já não suportava mais. Pegou o casaco, avisou rapidamente a mãe que precisava de ar e saiu, caminhando sem destino certo, apenas guiada pelo instinto e pela vontade de acabar com aquela angústia. Sabia que, se continuasse esperando por respostas em casa, enlouqueceria. Precisava encontrar Lúcia, custasse o que custasse. Lembrou-se de ter visto Lúcia algumas vezes perto de uma praça pequena, a poucas quadras dali, onde ficava um antigo ponto de ônibus. O lugar era pouco iluminado, com bancos de madeira e árvores antigas, sempre silencioso à noite. Era ali que, dizem, pessoas em situação de rua costumavam se abrigar. Ao chegar, Melissa sentiu o frio do vento e o calor da ansiedade. Olhou em volta e logo avistou Lúcia sentada sozinha, abraçada aos joelhos, olhando para o chão. Parecia perdida em pensamentos, mas ao perceber a aproximação, ergueu o rosto rapidamente. Os olhos de ambas se encontraram, e o clima entre elas ficou tenso, como se o ar tivesse ficado mais denso de repente. Melissa foi direta, sem rodeios. Eu preciso saber a verdade. Está todo mundo falando coisas horríveis de mim, espalhando boatos na escola. Meu pai está estranho, minha mãe não fala nada, e você? Você só aparece para pedir que eu não tome um remédio, e depois some. Por que fez aquilo? Quem é você, Lúcia? O que está acontecendo? Lúcia demorou a responder, mas finalmente levantou-se devagar, como se ponderasse se deveria ou não contar tudo. O silêncio entre as duas era quebrado apenas pelo som distante de carros na avenida. Não é tão simples, Melissa, respondeu Lúcia, com a voz trêmula, tentando conter a raiva e a emoção. Eu tentei avisar porque sei que tem coisa errada acontecendo. Tem gente querendo te prejudicar, gente que você confia. Eu nunca quis te envolver nisso, mas não podia mais ficar calada. Melissa se aproximou ainda mais, os olhos marejados, mas firmes. Você acha mesmo que eu posso confiar em você agora? Todo mundo está contra mim por sua causa. Se não me disser tudo, eu vou acabar enlouquecendo. O que você quer de mim, Lúcia? Por que está me perseguindo? Nesse momento, Lúcia deu um passo para trás, como se tivesse sido atingida por um golpe invisível. Eu não quero nada seu, Melissa. Só queria que as pessoas pagassem pelo que fizeram comigo e com a minha mãe. Ninguém nunca se importou. Eu cresci sozinha, ouvindo que minha mãe era culpada, mas ninguém nunca ouviu o lado dela. Eu vi o que fizeram. Sei do que são capazes. Por isso estou aqui. O tom de voz de Lúcia alternava entre indignação, mágoa e medo. Melissa sentiu um nó na garganta, mas não recuou. Você fala em culpa, fala em segredos, mas eu não entendo nada. Por que você se meteu na minha vida desse jeito? Por que o remédio? Lúcia respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas contidas. Eu escutei, sem querer, um funcionário antigo da escola falando ao telefone. Ele dizia que, finalmente, alguém da família Silveira ia pagar pelo passado. E então vi quando te deram o remédio. Aquela mulher, ela não trabalha na escola, mas entrou como visitante. Ela queria que você tomasse. Não era para te curar, era para te afastar das pessoas, fazer você parecer diferente, doente, fraca. Assim, ninguém acreditaria em você se um dia tentasse falar a verdade. Melissa ficou em choque, sem conseguir responder de imediato. O medo misturou-se com raiva e confusão. Você tem certeza disso? Não está inventando. Não é só vingança por tudo o que passou. Lúcia enxugou uma lágrima rebelde e olhou nos olhos de Melissa. Se você não acredita em mim, vai acabar sofrendo como minha mãe sofreu. Eu tentei proteger, mesmo sabendo que ninguém acreditaria em mim. Eu não sou sua inimiga, Melissa. Eu só quero justiça, mesmo que o preço seja alto. O silêncio voltou, pesado, enquanto as duas se olhavam, agora mais próximas de uma verdade dolorosa do que nunca. Melissa sabia que aquele era apenas o começo. Ali, naquele banco frio da praça, dois passados colidiam e o futuro de ambas seria decidido pelas escolhas que fizessem dali em diante. Corre, Melissa. Agora! Lúcia sussurrou, agarrando o braço de Melissa com força, os olhos arregalados de medo. Melissa mal teve tempo de entender. Assim que ouviu o estalo atrás das árvores, viu a silhueta de um homem alto e encapuzado vindo em sua direção. O instinto falou mais alto do que qualquer razão. As duas dispararam pela praça quase vazia,
sentindo o frio da noite cortar o rosto e as pernas tremerem a cada passo. A praça, normalmente pacata, agora parecia um labirinto de sombras e ameaças. Cada banco, cada arbusto, cada árvore era um obstáculo e, ao mesmo tempo, um esconderijo precário. Melissa tentava acompanhar o ritmo de Lúcia, mas a respiração estava curta. O coração batia tão alto que parecia ensurdecer. Ali, rápido! Lúcia puxou Melissa por um caminho estreito entre o parque e o muro de um terreno baldio. Atrás delas, ouviram vozes apressadas. Elas foram para lá! Rápido, não deixem escapar! O som de passos pesados se aproximava. Melissa quase caiu ao tropeçar numa raiz exposta, mas Lúcia a segurou e praticamente a arrastou para trás de um velho trailer abandonado. As duas se agacharam, suando frio, tentando conter o barulho da respiração. Por instantes que pareceram eternos, ficaram imóveis, ouvindo o farfalhar das folhas, o ranger do portão do terreno, as vozes abafadas dos perseguidores. Um feixe de lanterna varreu o chão a poucos metros de distância. Melissa mordeu o lábio até sentir gosto de sangue, o medo misturado com uma vontade incontrolável de chorar. Fica quieta, não solta minha mão, Lúcia murmurou, os olhos atentos, corpo em alerta, como se tivesse feito aquilo a vida toda. De repente, um dos homens bateu com a lanterna no trailer, fazendo as duas se encolherem ainda mais. Não tem ninguém aqui, segue para o outro lado. A voz soou áspera, impaciente. Os passos se afastaram aos poucos. Lúcia arriscou um olhar e puxou Melissa de volta para o beco, longe da claridade dos postes. Agora, devagar, sussurrou. Se correr, eles ouvem. Caminharam coladas ao muro, coração disparado, até conseguirem alcançar uma viela entre casas antigas e silenciosas. Ali, só o som da própria respiração e do sangue correndo nas veias. Quando finalmente pararam, Melissa desabou, sentando no chão, as mãos no rosto, tentando controlar o choro. Lúcia sentou ao lado, também ofegante, mas determinada. Você viu? Agora acredita que o perigo é real? Melissa só conseguiu balançar a cabeça, olhando em volta, sem saber para onde ir, mas entendendo, enfim, que nada na sua vida seria seguro enquanto o mistério não fosse desvendado. Quem são essas pessoas? Perguntou ainda em choque. Gente que não quer que você saiba a verdade. Gente que faz qualquer coisa para esconder o passado, mesmo que para isso precise calar a gente. Por um tempo, ficaram apenas ali, respirando fundo, sentindo o corpo inteiro tremer. Não mais de frio, mas de medo e de uma coragem que ambas só agora descobriam ter. Vamos sair daqui, Lúcia disse, firme. Vou te levar para um lugar seguro. E hoje, Melissa, você vai ouvir tudo. Chega de silêncio. O galpão abandonado era úmido, cheirava a mofo e lembranças velhas. No chão, um colchão gasto e caixas vazias formavam o abrigo improvisado onde Lúcia se escondia das tempestades da vida. Melissa sentou-se ao lado da amiga recém-descoberta, ainda ofegante da fuga, abraçando as pernas, buscando conforto em si mesma. A noite estava mais escura do que nunca, mas ali dentro o tempo parecia suspenso, como se nenhum perigo pudesse alcançá-las, ao menos por alguns minutos. Lúcia tentou acalmar a respiração e olhou para Melissa, os olhos cheios de sinceridade, mas também de um sofrimento antigo. Agora você entende por que nunca pude confiar em ninguém, Melissa? Eu passei a vida correndo de sombras, e hoje você viu que não é exagero. Melissa assentiu, enxugando discretamente uma lágrima. Eu nunca senti tanto medo, Lúcia, e eu não entendo por que alguém quer tanto me afastar da verdade. O que eles têm tanto a esconder? Lúcia respirou fundo, segurando o impulso de chorar. Não é só sobre você, Melissa. É sobre tudo o que fizeram comigo, com a minha mãe. Você é a primeira pessoa que quis me ouvir de verdade, mas agora não tem mais volta. Se você descobrir, eles podem tentar calar nós duas. Melissa ficou em silêncio, as palavras presas na garganta. Sentiu uma onda de compaixão, mas também uma raiva nova, não só pelo medo, mas pela injustiça de tantos anos. De repente, o som de passos lentos e firmes ecoou no galpão. Lúcia se ergueu de um salto, puxando Melissa para trás das caixas. Shhh! Lúcia fez sinal para Melissa se calar. O coração das duas batia como tambor. Uma sombra entrou no galpão, iluminada apenas por um pequeno feixe de luz vindo da rua. A figura parou na porta, olhou ao redor e, com voz baixa, mas clara, chamou. Lúcia! Melissa!
Vocês podem sair. Eu não vim para assustar. Vim porque já passou da hora da verdade aparecer. As duas se entreolharam, hesitantes. Melissa reconheceu a voz antes mesmo de ver o rosto. Era Dona Esmeralda, antiga funcionária da escola, conhecida pelo jeito protetor e, ao mesmo tempo, misterioso. Lúcia saiu primeiro, os punhos fechados, corpo tenso. O que você quer aqui? Como nos encontrou? Dona Esmeralda se aproximou devagar, sem mostrar medo. Eu sei mais do que vocês imaginam. Há muito tempo, carrego os segredos dessa escola, dessa cidade e das famílias que vocês representam. Hoje decidi não fugir mais deles. Melissa se ergueu ao lado de Lúcia, tentando controlar a ansiedade. Por favor, Dona Esmeralda, me diga a verdade. O que está acontecendo? Por que estão nos perseguindo? A funcionária olhou nos olhos das duas, com expressão grave. Vocês precisam ouvir a história inteira. Só assim vão entender por que tudo isso está acontecendo. E, principalmente, o que ainda está por vir. Um silêncio pesado se formou no galpão, quebrado apenas pela respiração nervosa das três. Ali, no abrigo da noite, as peças do passado finalmente começariam a se encaixar, e o que viria à tona seria mais impactante do que qualquer uma delas poderia imaginar. O galpão abafado parecia menor agora, com o peso de 3 histórias entrelaçadas sufocando o ar. Dona Esmeralda, de pé, mantinha o olhar firme nas duas jovens. Lúcia, ainda tensa, evitava olhar para Melissa. O silêncio durou só alguns segundos, mas para Melissa foram anos de perguntas sem resposta. De repente, Melissa se levantou de um salto encarando as duas. Chega! Eu não aguento mais me sentir perdida. Primeiro, minha vida vira de cabeça para baixo com boatos e perseguições. Depois sou arrastada para uma noite de medo, correndo por ruas escuras. E agora encontro vocês duas, como se todo mundo soubesse o que está acontecendo, menos eu. A voz de Melissa saiu trêmula, mas carregada de raiva e frustração. Lúcia tentou segurar sua mão, mas Melissa afastou, lágrimas nos olhos. Não, Lúcia, eu preciso saber. O que eu tenho a ver com isso tudo? Por que você me protegeu? E por que essa mulher aparece agora, dizendo que carrega segredos da minha família? Dona Esmeralda suspirou fundo, a expressão cansada de quem carrega peso demais. Você merece saber a verdade, Melissa, disse com a voz grave, mas afetuosa. Mas precisa estar preparada. Às vezes, a verdade é mais difícil de aceitar do que a mentira. Melissa cruzou os braços, o olhar desafiador. Eu estou preparada, Dona Esmeralda. Já perdi meus amigos, minha paz, minha confiança em quase todo mundo. Só me resta saber o que fizeram comigo. Lúcia, com a voz embargada, falou baixinho. Não é só com você, Melissa. Eu também perdi tudo. Minha mãe foi acusada de algo que não cometeu. Ela só tentou ajudar, mas acabou sendo culpada por um erro dos outros. E agora vejo você quase sofrer o mesmo. A tensão entre as três era quase insuportável. Melissa sentiu o peito apertar. Do que vocês estão falando? Que erro? Que culpa? Dona Esmeralda hesitou por um instante, então se sentou no colchão velho, olhando de baixo para cima. Anos atrás, uma injustiça foi cometida dentro da escola, envolvendo a família Silveira e a mãe de Lúcia. Sônia, a mãe dela, foi acusada de um roubo que nunca cometeu. Tudo foi armado para encobrir um segredo maior. Um segredo que, se viesse à tona, poderia destruir mais de uma família poderosa desta cidade. O ar ficou mais denso. Melissa engoliu seco. Então, tudo isso começou por causa de um crime que não existiu? Lúcia assentiu, os olhos marejados. E agora querem fazer você pagar pelo passado, Melissa. Querem te isolar, te enfraquecer, para ninguém acreditar quando tentar contar a verdade. Foi isso que fizeram comigo, com a minha mãe. Agora é sua vez, mas eu não vou deixar. Por um instante todas se calaram, sentindo o peso da revelação. Melissa, abalada, olhou para Lúcia, então para a Dona Esmeralda. E o que eu faço agora? Como posso confiar em alguém? Sua voz saiu num sussurro, quase um pedido de socorro. Dona Esmeralda se aproximou, baixou o tom, quase maternal. Você vai precisar ser mais forte do que imagina, Melissa, e confiar no seu próprio coração. Só assim vai conseguir enfrentar o que vem pela frente. No silêncio tenso daquele abrigo, 3 vidas se cruzavam, e do lado de fora, a tempestade só aumentava. O caminho de volta para casa nunca pareceu tão longo. Depois do que ouvira de Lúcia e Dona Esmeralda, Melissa sentia o corpo inteiro vibrando de medo, raiva
e uma determinação que nunca conhecera antes. O céu ameaçava chuva e a cidade parecia mais silenciosa do que o normal, como se até o vento estivesse esperando para ouvir o que aconteceria naquela noite. Melissa atravessou o portão de casa em passos firmes. Na sala, Augusto lia jornais antigos, com o semblante fechado e distante. Ao ouvir a filha chegar, ergueu o olhar, preocupado, mas tentando manter o controle. Onde você estava, Melissa? Eu já estava pensando em ligar para a polícia. A voz dele era firme, mas havia uma ponta de desespero. Melissa não respondeu de imediato. Respirou fundo. Sentiu o coração bater forte e encarou o pai de frente, como nunca antes. A gente precisa conversar. Agora. Sem rodeios. Augusto largou o jornal, percebendo o tom inédito na filha. Não pode esperar até amanhã? Tentou sem convicção. Não, já esperei tempo demais. Quero a verdade. Quero saber quem foi Sônia, por que a mãe de Lúcia foi expulsa daqui como uma criminosa e por que você sempre fugiu desse assunto. Augusto sentiu o impacto da pergunta como um soco no estômago. Tentou disfarçar o nervosismo, mas a mão trêmula ao recolher o jornal o denunciou. Melissa, tem coisas do passado que não vão mudar nada no presente. Não quero mexer com feridas antigas. Não é você quem decide isso. A sua escolha está destruindo minha vida agora. Você não percebeu o que estão fazendo comigo na escola? Os boatos, o isolamento. Você não percebe que eu quase fui prejudicada porque alguém quis se vingar de um erro que começou dentro desta casa? O silêncio se espalhou como um veneno. Augusto levantou-se devagar, o rosto fechado, as feições marcadas por anos de orgulho e culpa. Eu fiz o que achei que era certo para proteger nossa família. Havia muita pressão. Coisas que você não entende. Então me faz entender, gritou Melissa, as lágrimas já escorrendo. Eu não aguento mais me sentir perdida. Por que expulsaram Sônia? Por que ela foi acusada? Por que ninguém nunca se importou em saber o lado dela? Augusto caminhou pela sala, nervoso. Por fim sentou-se derrotado. Sônia era nossa governanta, muito próxima da sua mãe e de você, quando pequena. Um dia, sumiu dinheiro da casa. Seu avô estava doente. Tudo virou um caos. Culparam Sônia, e eu deixei que levassem ela embora. Eu estava cansado, desesperado, não quis investigar. Era mais fácil aceitar a solução rápida do que enfrentar a verdade. E se a verdade nunca foi culpa dela? Melissa murmurou, quase sem forças. Augusto baixou a cabeça, sem resposta. E se alguém da nossa própria família armou tudo? Você já pensou nisso? E agora estão tentando me silenciar do mesmo jeito. Você entende que isso pode acabar comigo, pai? Augusto ficou imóvel, à sombra de um homem que finalmente via o resultado de anos de silêncio. O olhar dele encontrou o de Melissa, cheio de remorso. Me desculpa, filha. Se eu pudesse voltar no tempo... Melissa, em lágrimas, se afastou. Agora é tarde para desculpas. Mas ainda dá tempo de escolher. Ou você fica do lado da verdade, ou eu vou lutar sozinha. Antes que Augusto pudesse responder, ela subiu para o quarto, fechando a porta atrás de si. Lá dentro, chorou tudo o que vinha guardando, mas sentiu pela primeira vez um novo tipo de força nascendo dentro dela. Naquela noite, Melissa não dormiu. A verdade estava solta, e ela sabia que o próximo passo seria ainda mais difícil, mas estava pronta para enfrentar tudo, custasse o que custasse. A noite era longa, e a casa parecia ainda maior, preenchida por um silêncio quase doloroso. Melissa não conseguiu pregar os olhos, a cabeça fervilhando de lembranças e perguntas. O confronto com o pai a deixara exausta, mas o sentimento que mais doía era a solidão. Aquela sensação de que, por mais que lutasse, ainda havia algo que ninguém queria contar. Quando o relógio bateu 2 horas, a porta do quarto se abriu devagar. Era sua mãe, Isabel, com o rosto cansado, mas o olhar doce e preocupado de sempre. Ela entrou em silêncio, sentou-se ao lado da filha na beirada da cama e segurou sua mão com ternura. Não consegui dormir, Melissa. Ouvi sua conversa com o seu pai. Eu preciso te contar uma coisa antes que tudo fique ainda pior. Melissa se ajeitou na cama, o coração disparado. Por favor, mãe, só me diz a verdade. Isabel suspirou fundo, olhando para o chão antes de encarar a filha. Seu pai sempre achou que proteger a família era esconder os problemas. Eu tentei acreditar nisso durante muitos anos, mas há coisas do passado que só eu vi, e nunca tive coragem de contar nem para ele, nem para ninguém.
Talvez, se eu tivesse agido diferente, nada disso teria acontecido. O que você está tentando me dizer? Melissa sentia as mãos suando frio. Sônia não só foi injustiçada, filha. Ela era muito mais do que uma funcionária para mim. Eu confiava nela como a uma irmã. Quando começou aquela história do roubo, eu sabia que tinha algo estranho, mas... Isabel fez uma pausa, os olhos marejando. O dinheiro não sumiu por acaso. Aquilo foi planejado. Eu mesma encontrei uma carta anônima entre minhas coisas, dias antes de acusarem Sônia. Alguém dizia que se ela não fosse afastada, o segredo da família Silveira seria exposto para a cidade inteira. Melissa arregalou os olhos. Que segredo, mãe? O que estavam tentando esconder? A mãe segurou ainda mais forte a mão da filha. Seu avô, o pai do Augusto, ele tinha negócios escusos, que só vieram à tona anos depois, quando já estava muito doente. Sônia sabia demais. Ela ouviu conversas, viu documentos, sabia de contas escondidas, contratos falsos. Quando o dinheiro sumiu, eu tive certeza de que não era culpa dela, mas eu estava com medo. Medo de perder tudo. Medo de envolver você, seu pai, medo do escândalo. Por isso fiquei calada. Melissa sentiu uma onda de raiva e tristeza. Então, todo mundo escolheu o silêncio. E agora querem fazer comigo o mesmo que fizeram com ela? Me isolar, me calar? Isabel assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Talvez. Ou talvez queiram apenas se proteger, custe o que custar. A verdade é que nunca houve provas contra Sônia. Foi tudo armação. E eu fui covarde demais para impedir. Melissa se levantou, andando pelo quarto, sem saber o que fazer com tanta informação. Isso muda tudo, mãe. Lúcia tem razão em desconfiar de todo mundo. E agora eu entendo por que ela arriscou tanto para me proteger. Isabel se aproximou, enxugando as lágrimas da filha. Eu quero te pedir perdão, Melissa. Não tenho como apagar o passado, mas prometo que agora vou ficar do seu lado. Chega de silêncio. As duas se abraçaram, unidas pela dor e pelo desejo de justiça. Mas do lado de fora da casa, o mundo continuava perigoso. E elas sabiam que o próximo passo seria ainda mais difícil. Augusto não pregou os olhos naquela madrugada. O peso do confronto com a filha, somado à revelação amarga de Isabel, o deixou ainda mais ansioso e vulnerável. Pela primeira vez sentiu-se pequeno dentro da própria casa, incapaz de proteger quem mais amava. No início da manhã, enquanto tentava organizar as ideias em seu escritório, ouviu o celular vibrar. Era uma mensagem de número desconhecido, sem nome ou foto. O texto curto gelou seu sangue. Pare de revirar o passado, Augusto. Cuide da sua filha ou pague o preço. Ficou imóvel, sentindo as mãos tremerem. Tentou responder, mas a mensagem sumiu. Respirou fundo e olhou ao redor, como se esperasse encontrar alguém espiando pelas frestas das janelas. Por alguns minutos, a casa pareceu ainda mais silenciosa e perigosa. Desceu as escadas procurando Isabel e Melissa. Encontrou as duas conversando baixinho na cozinha, com olhares preocupados. Ele hesitou, mas sabia que precisava alertá-las. Preciso falar com vocês, disse, a voz mais baixa do que de costume. Isabel olhou para o marido, percebendo a tensão estampada em seu rosto. O que aconteceu? Augusto mostrou a mensagem. Isso chegou agora. Não sei quem mandou, mas é claro que estamos sendo observados. Melissa sentiu um calafrio. A sensação de estar vigiada, de ser perseguida por sombras invisíveis, ficou ainda mais real. Pai, isso só mostra que estamos no caminho certo. Eles estão com medo. É por isso que querem nos calar, disse, com uma coragem inesperada. Augusto balançou a cabeça, lutando contra o impulso de protegê-la de tudo. Não posso deixar nada acontecer com você, Melissa. Se for preciso, mando você e sua mãe para longe até resolvermos isso. Isabel, porém, foi firme. Fugir só vai dar mais força a quem sempre nos calou. Chega de silêncio, Augusto. Ou enfrentamos juntos, ou vamos passar o resto da vida com medo. Nesse momento, a campainha tocou. Todos se entreolharam, o coração disparado. Augusto caminhou até a porta devagar, cada passo pesado, como se carregasse o destino de todos. Espiou pelo olho mágico. Do lado de fora, não havia ninguém, apenas um envelope branco deixado no chão. Recolheu o envelope, hesitante, e o abriu diante da família. Lá dentro, um recorte de jornal antigo. Governanta acusada de roubo é afastada da casa do Silveira. No verso escrito à mão, uma ameaça clara. Algumas histórias nunca deveriam ser recontadas. Último aviso.
O silêncio tomou conta da cozinha. O passado voltava com força, ameaçando não só o nome do Silveira, mas a vida de todos ali. Augusto sentiu então que estava diante da decisão mais difícil de sua vida: proteger a família pelo medo ou lutar pelo acerto, arriscando tudo. Melissa, ao seu lado, já tinha feito sua escolha. Não recuaria. Enquanto o relógio avançava, a certeza de que nada seria como antes se firmava entre eles. O tempo da omissão havia acabado, mas o perigo agora era mais real do que nunca. A noite chegou pesada para o Silveira. Após a mensagem anônima e o recorte ameaçador, a casa parecia menor, sufocante, como se cada parede guardasse ecos do passado. Melissa, ainda abalada, tentava estudar em seu quarto, mas a cada ruído da rua sentia o coração disparar. Isabel, inquieta, vigiava a filha e o marido sem conseguir relaxar. Augusto revisava as fechaduras, conferia as janelas, mas nada o fazia sentir-se seguro. Por volta das 2 da manhã, quando a cidade parecia adormecida, um barulho sutil cortou o silêncio. Primeiro, o ranger do portão do jardim. Depois, passos leves sobre as pedras da entrada. Augusto, já alerta, levantou-se em silêncio e saiu do quarto, pedindo a Isabel que ficasse com Melissa. No corredor escuro, cada sombra parecia maior. Augusto apanhou uma lanterna e desceu as escadas devagar, o ouvido atento a cada novo som. Ao se aproximar da sala, ouviu o leve tilintar do trinco da porta dos fundos, como se alguém tentasse abrir por dentro. O sangue gelou em suas veias. Por um instante, pensou em chamar a polícia, mas algo o deteve. O medo de expor ainda mais a família, de mostrar fraqueza para quem os observava. Ele respirou fundo, apoiando-se na parede, pronto para agir. De repente, um vidro da janela da lavanderia se quebrou. Um braço enfiou-se pelo vão tentando alcançar a maçaneta. Augusto conteve o pânico e, num impulso, acendeu a lanterna em direção ao invasor, gritando o mais alto que pôde: "Saia daqui! A polícia já foi chamada!" O braço recuou. Um vulto se afastou apressado pelo jardim, pulando o portão lateral com agilidade. O som dos passos fugindo ficou mais fraco, até desaparecer na noite. Augusto permaneceu parado, ouvindo o próprio coração. Isabel desceu as escadas correndo, com Melissa a tiracolo, ambas assustadas. "Augusto, o que houve?" Tentaram entrar. Ele respondeu, voz trêmula, mas tentando soar firme. Ele ligou para a polícia. Em poucos minutos uma viatura chegou, fez uma varredura no jardim, recolheu impressões digitais no vidro quebrado e anotou o relato de Augusto. Mas nada concreto foi encontrado. O invasor desaparecera sem deixar rastros, exceto um detalhe perturbador. Perto do portão, um chaveiro com o nome Sônia gravado, enferrujado pelo tempo. A polícia foi embora antes do amanhecer, aconselhando a família a redobrar a segurança. Melissa e Isabel não conseguiram dormir mais. Augusto ficou sentado na sala, olhando para o chaveiro antigo na palma da mão, sentindo o peso do passado e do presente sobre os ombros. A invasão selava de vez. Alguém estava disposto a tudo para silenciar a verdade. Mas, pela primeira vez, Augusto percebeu que não era mais possível fugir ou ignorar. Era hora de lutar. Na manhã seguinte, os três tomaram café juntos em silêncio, mas com uma certeza unânime. Dali em diante, enfrentariam tudo lado a lado. A ameaça não era mais invisível, e juntos seriam mais fortes. O dia amanheceu pesado para a família Silveira. Depois da tentativa de invasão, a sensação de vulnerabilidade era ainda maior. O café da manhã foi silencioso, cada um perdido em seus próprios pensamentos, quando, de repente, a campainha tocou. Augusto levantou-se imediatamente, receoso, mas se acalmou ao ver pelo olho mágico o rosto conhecido de Dona Esmeralda. Ela entrou, trazendo consigo um ar de urgência e determinação. Vestia roupas simples, mas havia algo de imponente em sua postura. Não demorou a revelar o motivo da visita. "Eu não poderia ficar calada por mais tempo", disse, olhando diretamente para Augusto, depois para Melissa e Isabel. "Eu vi o que aconteceu anos atrás. Vi Sônia ser injustiçada. Vi como tudo foi manipulado para proteger os verdadeiros culpados. Agora chegou a hora da verdade aparecer." Augusto, ainda desconfiado, tentou manter o controle. "Dona Esmeralda, a senhora sabe que a situação ficou fora de controle. Minha família está sendo ameaçada, minha filha correndo risco.
Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Justamente por isso estou aqui. Não vim só falar. Vim mostrar. Tirou da bolsa uma pasta grossa, cheia de papéis amarelados, fotografias antigas e documentos oficiais. Melissa se aproximou, ansiosa. O que tem aí, dona Esmeralda? A funcionária respirou fundo, começando a tirar as provas de dentro da pasta. Guardem isso bem. São cópias dos registros antigos da escola, bilhetes trocados entre os diretores e pessoas influentes da cidade, contratos de pagamento que nunca deveriam existir. Eu mesma escutei conversas do avô de Melissa e de outro funcionário, o mesmo que sumiu logo depois do escândalo. Eles planejaram tudo para incriminar Sônia e tirar do caminho quem ameaçava o nome da família. Augusto ficou pálido, pegando alguns papéis com as mãos trêmulas. Havia assinaturas, datas, nomes de pessoas importantes da cidade. Tudo batia com o que a esposa confessara na noite anterior. Dona Esmeralda então completou. Eu nunca tive coragem de denunciar sozinha, mas agora vocês precisam dessas provas. Ninguém vai acreditar só na minha palavra ou na da Lúcia. Com isso, vocês podem abrir um processo, pedir uma revisão oficial do caso e, quem sabe, conseguir justiça para Sônia e para vocês mesmos. O clima era de choque, mas também de esperança. Melissa sentiu uma onda de gratidão e, pela primeira vez, não se sentiu sozinha. Isabel chorava em silêncio, abraçando a filha. Dona Esmeralda concluiu olhando nos olhos de todos. Se vocês realmente querem que a verdade venha à tona, não podem mais recuar, mas estejam preparados. Os verdadeiros culpados vão fazer de tudo para impedir. Augusto, com voz rouca, respondeu. Nós não vamos fugir, não mais. O silêncio que se seguiu foi cheio de significados. O passado finalmente tinha encontrado uma voz, e o presente nunca mais seria o mesmo. A manhã seguinte à invasão fora de puro silêncio na casa do Silveira. Os documentos deixados por Dona Esmeralda estavam espalhados sobre a mesa da sala, analisados minuciosamente por Augusto e Isabel. Melissa, porém, sentia a urgência pulsando nas veias. Não conseguia mais esperar por conversas ou decisões lentas dos adultos. Era hora de agir. Enquanto os pais se perdiam em debates, Melissa pegou a pasta cuidadosamente, guardou os documentos em sua mochila e saiu pela porta dos fundos, avisando apenas que precisava adiar. Mas no fundo, sabia que estava indo ao encontro do seu destino e da única pessoa que poderia caminhar com ela naquele momento. Foi até o local combinado, perto da antiga praça onde Lúcia costumava se abrigar. O coração batia forte, uma mistura de medo e coragem que fazia as mãos suarem. Ao avistar Lúcia sentada num banco, encolhida contra o vento, Melissa se aproximou decidida. Lúcia percebeu a chegada da amiga, levantando-se imediatamente. Você conseguiu? Perguntou, olhando para a mochila. Consegui. Dona Esmeralda trouxe tudo. Agora temos o que precisamos. Melissa respondeu, firme, embora sentisse a garganta apertada. Lúcia olhou nos olhos de Melissa, medindo o peso daquele momento. Tem certeza de que quer fazer isso? Se entregarmos esses documentos, não tem mais volta. As pessoas que fizeram mal à minha mãe que te perseguem vão tentar qualquer coisa para impedir. Melissa não hesitou. Não posso viver com medo o resto da vida. Não é só por mim. É por você, pela Sônia, por todas as pessoas que foram silenciadas. Hoje é o dia de dar um basta. As duas se abraçaram brevemente, dividindo a força que uma dava à outra. Em silêncio, caminharam até o ponto de ônibus mais próximo, evitando as ruas movimentadas do centro. Cada olhar que cruzavam parecia suspeito. Cada carro estacionado parecia mais perigoso. O tempo inteiro, Melissa apertava a mochila junto ao corpo, como se carregasse a própria vida ali dentro. No caminho, foram seguidas por um homem de passos lentos, que parecia sempre surgir a poucos metros atrás. Ao atravessarem uma rua mais tranquila, o homem acelerou, forçando-as a mudar de calçada. Lúcia puxou Melissa para dentro de uma pequena mercearia, fingindo interesse em balas e refrigerantes, apenas para despistá-lo. Quando saíram, respiraram aliviadas ao ver que ele sumira. Chegaram à delegacia já exaustas, mas mais determinadas do que nunca. Foram recebidas por uma policial atenta, que percebeu o nervosismo das duas e pediu que entrassem. Sentadas frente à escrivaninha, Melissa abriu a mochila, tirou a pasta e, pela primeira vez, contou tudo desde o início. Falou das ameaças,
da injustiça sofrida por Sônia, do medo crescente dentro da escola e de como tudo vinha à tona agora, anos depois. Lúcia completou, com detalhes de sua infância e das perseguições, emocionando até a policial, que ouvia com olhos atentos. Vocês fizeram a coisa certa. Vamos abrir uma investigação, mas quero que entendam que não será fácil. Pessoas poderosas odeiam perder o controle, explicou a policial. Ao sair, Melissa e Lúcia sentiram uma mistura de alívio e medo. Abraçaram-se forte na porta da delegacia, cientes de que estavam mais expostas do que nunca. Mas agora não havia mais volta. A algumas quadras dali, o mesmo homem da rua observava a movimentação das duas, sacando o celular e fazendo uma ligação curta. Elas entregaram. Vamos precisar agir rápido. A cidade naquele dia parecia menor, mas a coragem de Melissa e Lúcia era finalmente maior que o medo. No início, Melissa e Lúcia acreditaram que o mais difícil já havia passado. Após a entrega dos documentos, passaram o resto do dia tensas, mas esperançosas, acompanhando discretamente os passos da investigação. A policial responsável pelo caso garantiu que tudo estava sendo registrado, que provas seriam analisadas e testemunhas ouvidas. Por um breve instante, ambas sentiram que, enfim, o ciclo de silêncio estava perto do fim. No entanto, a cidade era pequena, e o poder dos antigos amigos do avô de Melissa ainda era grande. No dia seguinte, um clima estranho pairava sobre a delegacia. A policial que as atendeu, antes solícita, estava inquieta, olhando por cima dos ombros, como se sentisse que cada palavra sua era ouvida por outros. Recebemos muitos telefonemas hoje cedo, confidenciou a policial em voz baixa, enquanto conduzia Melissa e Lúcia até uma sala reservada. Advogados, empresários, até gente do governo. Dizem que vocês estão tentando manchar a honra de famílias tradicionais, que talvez tenham sido influenciadas por alguém. Melissa sentiu o sangue ferver. Nós só queremos justiça. Trouxemos provas, documentos, testemunhos. O que mais é preciso? A policial suspirou cansada. Às vezes, lutar contra o sistema é mais difícil do que provar a verdade. Já avisaram meus superiores para que priorizassem outros casos. E, sinceramente, não posso garantir que essas provas não sumam do arquivo. O melhor que podem fazer é garantir cópias e se proteger. Lúcia não segurou a raiva. É por isso que nada muda nesta cidade. Quem não tem poder nunca tem voz. Mas desta vez não vamos recuar. Eu não vou. O olhar dela era de quem já não tem mais nada a perder. A policial as conduziu até a porta, olhando para todos os lados antes de sussurrar. Se vocês têm mais provas, espalhem cópias. Confie apenas em quem mostrou estar do lado de vocês. E se receberem qualquer ameaça, não hesitem em procurar a imprensa. Isso pode salvar suas vidas. Na saída da delegacia, o telefone de Melissa vibrou. Uma mensagem anônima apareceu na tela. Você está brincando com fogo. Tem certeza de que quer arriscar tudo? As duas se entreolharam, percebendo que o perigo agora era ainda maior. Melissa sentiu o peso do medo, mas também da responsabilidade. Não só por si, mas por Lúcia, por Sônia e por todos que um dia foram silenciados. No caminho de volta, decidiram fazer várias cópias dos documentos mais importantes. Mandaram arquivos digitalizados para jornalistas, professores e até para colegas de confiança na escola. Não havia mais como controlar o que aconteceria dali para frente, mas pelo menos a verdade estava solta. À noite, a notícia da denúncia já começava a circular em grupos de mensagens e redes sociais, alimentando debates, indignação e curiosidade em toda a cidade. Mas, junto com a esperança, vinham novas ameaças, olhares atravessados, ligações em silêncio. Melissa e Lúcia sabiam. A batalha agora era contra algo muito maior do que imaginavam, e ainda estava longe do fim. Augusto Silveira jamais imaginou que um segredo antigo pudesse revirar sua vida de maneira tão profunda. Os últimos dias tinham sido um turbilhão. Ameaças, tentativas de invasão, documentos reveladores e a coragem inesperada de Melissa e Lúcia. Mas naquela noite, enquanto o mundo lá fora parecia fervilhar, Augusto sentiu o peso real da escolha que o aguardava. O telefone tocou pouco depois das 8. Do outro lado, a voz era fria, conhecida, carregada de autoridade e um antigo senso de impunidade. Augusto, precisamos conversar. Augusto reconheceu imediatamente. Era Cláudio,
amigo de infância, sócio do avô de Melissa, figura influente no comércio local e, principalmente, homem que sempre prezou pelo silêncio dos próprios erros. Sem alternativa, Augusto concordou em recebê-lo. Cláudio chegou minutos depois, entrando sem cerimônia. O rosto sério, o olhar direto. Você perdeu o controle da situação, disse sem rodeios. Esses papéis, essa garota de rua, sua filha se metendo onde não deve. Você sabe o que pode acontecer, não sabe? Augusto tentou manter a calma, mas era impossível esconder a tensão. Minha filha só está tentando corrigir uma injustiça. Você também deveria querer isso. Cláudio riu, baixo, descrente. Augusto, há mais em jogo do que você imagina. Estamos falando da história de famílias inteiras. Não se trata só da sua filha ou da mãe da menina. São negócios, reputações, uma rede inteira construída ao longo de décadas. Augusto olhou pela janela, sentindo a casa menor do que nunca. Não posso mais ignorar, Cláudio. Não depois de tudo o que aconteceu. A Sônia foi acusada injustamente. Minha filha corre perigo. O que você espera de mim? Cláudio cruzou os braços. Esperamos que você faça a coisa certa. Que impeça Melissa de levar isso adiante. Ninguém quer problemas. Pelo menos não para quem sabe ficar calado. Pense bem, Augusto. A cidade inteira está observando. Você ainda pode salvar a reputação da família, ou perder tudo de uma vez. O silêncio ficou pesado. Augusto sentiu o passado, o presente e o futuro pesando sobre suas costas. Lembrou-se dos olhos de Melissa, cheios de decepção e coragem, da dor de Isabel, da própria covardia ao longo dos anos. Quando Cláudio se levantou para ir embora, Augusto o deteve. O que vai acontecer se minha filha não parar? O olhar de Cláudio ficou ainda mais duro. Não posso te garantir nada. O que posso garantir é que muita gente poderosa não vai aceitar ser exposta por uma adolescente. A escolha é sua, Augusto. Só não diga depois que não foi avisado. Cláudio saiu, deixando Augusto sozinho com seus fantasmas. Pela primeira vez, Augusto entendeu o que significava não ter mais para onde fugir. Sabia que, se cedesse, a dor de Melissa seria irreparável. Se enfrentasse, poderia perder tudo o que construiu. Mas, acima de tudo, sabia que estava diante da chance de mudar o destino de sua família, ou de condená-la ao mesmo ciclo de silêncio e medo. Na madrugada, Augusto sentou-se ao lado de Isabel, mãos entrelaçadas, olhos vermelhos de angústia. Não posso mais deixar que eles decidam o nosso futuro, Isabel. Está na hora de escolher de verdade. E pela primeira vez, quero escolher o lado certo. Quando Melissa acordou, encontrou o pai na cozinha, já decidido. Seja o que for, filha, vou enfrentar ao seu lado. Pela primeira vez, Melissa sentiu que, apesar do medo, a esperança estava do seu lado. A guerra estava apenas começando, mas finalmente não estava mais sozinha. A tensão da última noite ainda pairava sobre todos. Melissa sentia-se fortalecida pela postura do pai, mas o medo nunca estava longe. O escândalo ameaçava explodir a qualquer momento, e cada ligação, cada barulho na rua era motivo de desconfiança. Enquanto tomava café com Melissa e Isabel, Lúcia recebeu um envelope pardo, discreto, empurrado por baixo da porta do pequeno quarto onde estava hospedada desde que o clima na rua se tornou insuportável. Não havia remetente, apenas seu nome, escrito à mão, com letras firmes. Com as mãos trêmulas, Lúcia abriu o envelope. Dentro, um bilhete curto, direto e perturbador. Se você realmente quer justiça, venha hoje às 18 horas no armazém antigo, perto da linha do trem. Traga ninguém além de você. Provas definitivas sobre o caso Sônia esperam por você. Se for armadilha, desista enquanto pode. Lúcia leu e releu, sentindo o frio na barriga crescer. Mostrou imediatamente para Melissa e Isabel. Melissa reagiu de pronto. Lúcia, isso pode ser uma armadilha. Por favor, não vá sozinha. Eles sabem que você está perto da verdade. Não podemos arriscar tudo agora. Mas Lúcia estava determinada. Se for verdade, pode ser tudo o que precisamos. Se for mentira, vão tentar me calar de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde. Não posso viver com medo para sempre. Augusto, que entrou na conversa, foi direto. Não vai sozinha, Lúcia. Vamos pensar numa maneira segura de ir até esse encontro. A família se reuniu na sala, debatendo estratégias. Isabel sugeriu avisar a policial responsável pelo caso, ou mesmo chamar a imprensa. Mas Lúcia temia que, se a pessoa por trás do bilhete percebesse a presença de estranhos,
sumisse com as provas. Ou pior, Melissa não desgrudou da amiga. Eu vou com você, Lúcia. Não me peça para ficar fora disso. Depois de muita discussão, decidiram. Lúcia e Melissa iriam até o local, mas Augusto e Isabel ficariam à distância, prontos para chamar ajuda caso algo saísse do controle. Lúcia memorizou o local indicado no bilhete. Um velho armazém industrial, há anos desativado, cercado de galpões e trilhos enferrujados, um cenário perfeito para encontros secretos e perigosos. Ao entardecer, as duas seguiram juntas até a região indicada, cada passo carregado de apreensão. O sol já quase se punha quando avistaram o armazém, suas janelas quebradas e portas enferrujadas, como um monumento à decadência e ao segredo. Lúcia respirou fundo olhando para Melissa. Não importa o que aconteça. Obrigada por não me deixar sozinha. Melissa apertou sua mão com força. Não vamos parar até a verdade aparecer. Seja lá quem esteja ali dentro. Juntos, somos mais fortes. Elas se aproximaram devagar, a tensão cortando o ar. O que as aguardava, ninguém sabia. Apenas que ali, o passado, o presente e o futuro estavam prestes a colidir. O armazém antigo era tomado pelo silêncio, interrompido apenas pelo som abafado dos próprios passos de Melissa e Lúcia sobre o chão de cimento rachado. O sol já desaparecia e as sombras dos galpões vizinhos pareciam engolir cada movimento. O frio na barriga era intenso, qualquer ruído parecia amplificado, qualquer sombra podia esconder um perigo. No fundo do armazém, sob a luz fraca de uma lanterna, uma figura a aguardava. Era um homem de meia idade, rosto marcado pelo tempo, olhos atentos e nervosos. Ao ver as duas se aproximando, levantou-se rapidamente. Vocês vieram. Eu tinha dúvidas se teriam coragem, murmurou voz baixa, olhando ao redor antes de falar. Lúcia foi direta. Você nos chamou. Quem é você? Por que arriscaria tanto? O homem hesitou um segundo, depois abriu a jaqueta e tirou de dentro um envelope volumoso, cheio de documentos e fotos antigas. Meu nome é Ricardo. Eu era assistente de administração na escola naquela época. Vi tudo acontecer com Sônia e fiquei calado por medo. Naquele tempo, os Silveira tinham amigos poderosos e ninguém ousava desafiar a palavra deles. Eu sabia que Sônia era inocente, mas fui ameaçado. Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Só agora, vendo o que fazem com vocês, é que percebi que não dá mais para fugir. Trouxe cópias de contratos, bilhetes trocados, extratos bancários. Provas de que Sônia foi usada como bode expiatório. Os verdadeiros culpados estão soltos até hoje, mandando em tudo por aqui. Melissa pegou o envelope, sentindo o peso da responsabilidade nas mãos. Lúcia, com a voz embargada, perguntou: por que resolveu falar agora? Ricardo olhou para Lúcia, então para Melissa. Porque vi vocês lutando, porque perdi o sono durante anos, e porque desde que começaram a mexer nisso, também fui seguido, ameaçado. Sei que estou sendo vigiado, e se algo acontecer comigo, agora vocês têm tudo. De repente, um barulho do lado de fora interrompeu a conversa. Passos apressados, o estalo de uma porta batendo, vozes abafadas se aproximando. Ricardo ficou pálido. São eles. Eles nos encontraram. Não temos muito tempo. O clima se transformou num segundo. Lúcia agarrou o envelope. Melissa olhou ao redor, tentando achar uma saída. Por aqui. Ricardo apontou para uma porta lateral trancada apenas por uma corrente frouxa. As três correram, tentando ser silenciosas. Ao fundo, vozes masculinas gritavam ordens. Alguém chutava caixotes. Lanternas varriam o escuro. A tensão era total. Passaram pelo corredor estreito, saíram por uma porta lateral e se jogaram atrás de um muro coberto de mato. Ouvindo os passos se aproximando, ficaram imóveis, respirando o mais baixo possível. Os homens passaram tão perto que podiam ouvir as ameaças e xingamentos, mas não perceberam onde estavam escondidas. Esperaram em silêncio até o movimento se afastar. O tempo parecia parado. Quando o perigo diminuiu, Ricardo sussurrou: levem esses papéis para a delegacia, direto para a policial responsável. Digam que fui eu quem entregou. Cuidem-se e não parem de lutar. Ele se despediu rapidamente, sumindo pela escuridão do terreno. Lúcia e Melissa correram até a rua, ainda assustadas, mas mais determinadas do que nunca. Agora, com provas ainda mais contundentes nas mãos, elas sabiam. A última etapa seria a mais difícil, mas enfim,
A verdade estava muito próxima de explodir. No dia seguinte, logo cedo, Melissa, Lúcia e Augusto entregaram o novo envelope de provas diretamente nas mãos da policial responsável pelo caso. As cópias incluíam contratos antigos da escola, extratos bancários, anotações internas e bilhetes assinados por nomes importantes da cidade. Documentos que ligavam diretamente os antigos aliados do avô de Melissa à armação contra Sônia. Agora eles não têm mais como negar, disse a policial segurando o material com cuidado. Com isso, vamos abrir oficialmente o processo e encaminhar tudo à promotoria. Mas preparem-se. A cidade vai tremer. E tremeu. Em menos de 24 horas, parte dos documentos foi vazada para a imprensa local. Manchetes tomaram as redes sociais e os sites de notícias. Funcionária inocente foi usada como bode expiatório em escândalo abafado há 15 anos. Empresários e diretores da elite local sob suspeita de corrupção e perseguição. A cidade dividiu-se em choque, revolta e incredulidade. Pessoas que antes criticavam Melissa agora pediam desculpas. Outros, mais céticos, exigiam investigações profundas. Mas, acima de tudo, havia um novo sentimento circulando. A verdade estava vencendo. No colégio, a notícia caiu como uma bomba. Alunos e professores comentavam pelos corredores. Alguns funcionários antigos, antes silenciosos, começaram a falar. Uma ex-secretária, há muito afastada, deu uma entrevista anônima confirmando o que as provas mostravam. O nome de Sônia Gomes, por tanto tempo calado e sujo, começou a ser reabilitado. Lúcia, ao ver o rosto da mãe em uma reportagem pela primeira vez sem acusações, chorou em silêncio. Melissa a abraçou com força. As duas sabiam. A justiça estava a caminho, ainda que tardia, mas não havia tempo para comemorar. Na tarde daquele mesmo dia, a policial chamou Augusto para uma conversa reservada. O olhar dela era sério. Precisamos falar sobre Cláudio e seus sócios. Interceptamos uma conversa que liga diretamente os nomes de Cláudio, Roberto Vidal e Gilmar Sanches, todos envolvidos na falsa acusação contra Sônia. E o mais grave, eles estavam planejando silenciar Lúcia permanentemente. Augusto sentiu um arrepio profundo. Como assim? Silenciar? Havia um plano de sequestro. Conseguimos impedir a tempo, graças ao depoimento do homem que se apresentou como Ricardo. Mas ele está desaparecido desde ontem. Há riscos ainda, Sr. Silveira. E precisamos proteger Lúcia. No fim da tarde, a justiça autorizou a prisão preventiva de 2 dos envolvidos. Cláudio, porém, estava foragido. A cidade mergulhou num clima de tensão. Melissa e Lúcia foram levadas para um local seguro, acompanhadas pela mãe de Melissa e por 2 policiais civis. A segurança foi reforçada. Ainda assim, o medo não se dissolvia. Na noite seguinte, um bilhete escrito à mão foi deixado na porta da casa dos Silveira, desta vez com um tom diferente. Ela era inocente. Eu sabia, mas fui covarde demais. Que a justiça venha, mesmo que tarde. C. Cláudio não foi encontrado. Acreditava-se que havia deixado o país, mas a mensagem deixava claro que, mesmo ele, diante das provas e da coragem de 2 jovens, não teve como sustentar a mentira. Augusto convocou uma entrevista pública. Emocionado, reconheceu todos os erros do passado, expôs a verdade sobre seu pai, pediu perdão publicamente a Lúcia e à memória de Sônia. Durante anos, me calei. Mas minha filha me ensinou que a verdade pode ser mais forte do que o medo. E hoje, eu escolho honrar isso. As palavras ecoaram por toda a cidade. E no olhar de Melissa, de Lúcia e até de Isabel, havia um brilho novo, o da libertação. Os dias seguintes à confissão pública de Augusto Silveira foram de recomeço e, ao mesmo tempo, de muita reflexão para toda a cidade. A história de Sônia Gomes foi tema de reportagens, debates e até encontros nas escolas. Pela primeira vez em muitos anos, pessoas comuns falavam abertamente sobre injustiça, preconceito e coragem. Lúcia passou a ser vista com outros olhos. Não era mais a menina invisível, mas alguém respeitada e admirada por sua força e dignidade. Recebeu convites de organizações sociais para falar sobre superação e direitos humanos. Sua vida, antes cheia de portas fechadas, começou a se encher de novas possibilidades. Ainda sentia saudades da mãe, mas agora havia orgulho no lugar da vergonha. Melissa, por sua vez, se tornou referência entre os alunos.
A jovem, antes isolada, voltou a ser procurada, mas agora era admirada por sua coragem. Foi convidada a liderar grupos de apoio a vítimas de injustiça e usou seu espaço para defender a verdade, mesmo quando era difícil. Na casa dos Silveira, os silêncios deram lugar a conversas honestas. Augusto, mais sereno, buscou reparar os erros do passado com ações. Apoiou projetos sociais, prestou depoimento à polícia e, principalmente, reconstruiu a relação com a filha e com Isabel, agora baseada em confiança. Na escola, uma cerimônia simbólica marcou a nova fase. A direção, antes omissa, pediu desculpas publicamente e convidou Lúcia para receber uma homenagem póstuma à mãe. Foi um momento emocionante. Professores, alunos, funcionários e familiares aplaudiram de pé. Lúcia subiu ao palco, respirou fundo e disse: "Minha mãe era inocente. Muitas pessoas sabiam, mas só quem teve coragem de lutar fez a verdade aparecer. O medo não pode ser maior que a justiça, e eu espero que nenhuma outra criança ou mãe passe pelo que passamos." Obrigada, Melissa. Obrigada a todos que tiveram coragem de escutar. As palavras dela ecoaram pelo salão, tocando até os mais céticos. E foi nesse clima de renovação que, certo dia, Lúcia recebeu uma carta simples, sem remetente, deixada discretamente na portaria de um centro comunitário onde ajudava voluntariamente. A letra era feminina e suave. "Querida Lúcia, nunca me permiti acreditar que você teria uma segunda chance. Agora vejo que a justiça pode tardar, mas nunca falha completamente. Carregue seu nome com orgulho, com carinho, uma amiga que sempre torceu por você." Lúcia guardou aquela carta com carinho, sem saber que vinha da antiga professora de sua mãe, que mesmo de longe sempre acreditou em sua inocência. Naquela noite, olhando para as estrelas da varanda da casa dos Silveira, onde agora tinha um quarto só seu, Lúcia pensou que todo labirinto termina em algum lugar, por mais escuro e assustador que pareça. Melissa se juntou a ela, ambas em silêncio, respirando o ar novo de uma vida transformada. Não eram mais apenas vítimas de uma mentira, mas protagonistas de uma história de coragem e esperança. E ali, enquanto a cidade se acalmava e as luzes das casas iam se apagando uma a uma, um novo ciclo começava, com uma promessa silenciosa: nunca mais deixar que o medo calasse a verdade.